Oi, pessoal. Novamente estamos aqui dando continuidade, tá? Ao vídeo sobre TV, morte, né? Que eu falei prejuízos e que o Senhor pôde me mostrar em algumas revelações. A última revelação que eu falei foi de uma grande TV. Nessa época, em 1997, que eu tive 98 por aí, 97 mais ou menos, que eu tive essa revelação, eu pude entender que Deus estava dizendo para mim não me envolver com ela, com a televisão. E foi nesse ano que eu tive outras revelações. Nesse ano de 1997, não existia essa televisão de tela plana, essa televisão de plasma, essa televisão gigante, né? Não existia e hoje existe. Na minha revelação, eu vi uma grande televisão, como eu falei, dentro de um rio negro. E esse rio era uma água podre, fedida. As pessoas que estavam, era muita gente que entrava dentro desse rio para poder assistir a televisão. Conforme a televisão ela ia para trás, as pessoas iam seguindo essa televisão. E eu pude entender que ela era morte espiritual e morte também no intelecto. Não havia crescimento para essas pessoas, tanto na área financeira. Tem gente que deixa de arrumar um emprego por causa de estar viciado numa novela. Tem gente que perde emprego. Eu conheci pessoas que, na minha casa mesmo, trabalhou uma menina e que a parte da tarde ela tirava para ver novela. E eu nunca fui a favor de novela, e nem mesmo na minha casa, nem para os meus filhos assistirem. Por isso, eu não concordei e não gostei nem um pouco da ideia, mesmo falando que não gostava que assistisse, que eu não queria isso na minha casa, mas ela insistia e via escondido. E por isso foi o motivo pelo qual eu disse para ela que não precisava mais do serviço dela. Então, o que acontece? São coisas que as pessoas preferem perder o emprego, preferem perder o trabalho, preferem perder as oportunidades da vida por causa de um lixo chamado sessão, vale a pena, como diz aí, duas vezes, ver o mesmo lixo duas vezes, a mesma novela duas vezes. Então, a segunda revelação foi o seguinte: como você já viu o vídeo anterior, você vai ver o segundo vídeo agora a respeito da segunda revelação que o Senhor me deu. Qual foi a segunda revelação? Eu deixei de ver um canal muito famoso aí, muita gente conhece, que é a Globo, e eu parei de ver porque a novela de lá realmente a gente vê que tem muita sujeira. Tem muita sem vergonhice, tem muito beija-beija, muita garra-garra, muita lambe-lambe, muita porcaria, muito lixo, né? E é uma descarga na tua sala. Pois bem, é uma crítica? É uma crítica e eu tenho certeza que eles não são evangélicos, então não vão mudar nunca o sistema deles lá. Eu fui e comecei a assistir agora o SBT, né? Achando que o SBT seria menos sujo, menos sujeira, que Deus talvez não reclamasse comigo. Esse foi uma grande experiência para mim, porque eu comecei a assistir, eu gostava de novela infantil. Nós temos aí uma novelinha que tem prendido muitas crianças, e essa novelinha não é de Deus também não, tá, gente? É do diabo mesmo, é uma novela que realmente vai prejudicar sua casa, sua família e seus filhos. Pois bem, por que que eu estou falando isso? Porque foi nesse período dessa novelinha que eu disse, isso não tem nada a ver, eu vou assistir. E comecei a assistir com meu filho mais velho, que hoje tem 17 anos, eu comecei a assistir aquela novelinha, ele gostava muito, eu também gostava. E um belo dia, Deus me deu uma revelação. Eu orando ao Senhor, eu perguntei para Deus, Senhor, eu e o meu filho estamos errados em estar vendo essas coisas, mas o Senhor não falou nada comigo. Passado algum tempo, novamente orei e falei, Senhor, eu estou errada de ver essas coisas? Aí na noite o Senhor me deu uma revelação em sonho e ele me mostrou, eu estava sentada em minha sala assistindo essa novelinha. E essa novelinha
De repente, a televisão me sugou. Ela parecia muito real. A televisão me sugou para dentro dela. E quando a televisão me sugou assim, eu estava sentada e vendo, igual estou aqui gravando, eu fui sugada. Quando eu fui sugada, eu entrei de cabeça dentro da televisão, na revelação, parecia muito real. Eu entrei de cabeça dentro da televisão e quando eu entrei, eu me deparei em um lugar aonde ventava muito forte e um lugar seco, um lugar que não tinha, as paredes estavam tudo destruídas, parecia ser só um deserto de tijolos, de concreto quebrado, de paredes quebradas, como um lugar onde havia acontecido um terremoto. E o vento ali era muito forte, era assombroso ficar ali. Quando você falava, tem alguém aí? Você não escutava ninguém falar, você não escutava, só ouvia sua voz voltar para você. Tem alguém aí? Alguém, por favor. E eu entrava naqueles escombros procurando alguém que me tirasse daquele lugar. Eu não conseguia sair. Era horrível, eu olhava para o céu não tinha brilho, não tinha, o sol não brilhava. E eu fiquei com muito medo daquele lugar, assustada. Ali assustada, eu comecei a ficar em terror, ficar aterrorizada. Eu comecei a pedir Deus, lembrei de Deus e comecei a botar duas mãos na cabeça e dizer: Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. Depois eu pude ver em algum lugar, assim como se as pessoas até estavam, começou a me aparecer como vultos de pessoas que estavam ali, mas parecia não estar, porque um não se comunicava com o outro, não tinha como se comunicar. Até criança não conseguia se comunicar um com o outro, era como se fosse assombrações. Não sei, eu era assombração para essas pessoas eram assombração para mim. Então era como se estivéssemos em um mundo morto, em um mundo sem vida, um mundo sem paz, um mundo sem sossego, um mundo horrível, horrível, que eu não quero que ninguém entre lá. E foi assim que de repente eu pedi, lembrei de Deus. E eu lembrei da novela também naquele lugar. E de repente eu pedi, Deus, me tira daqui, me dá mais uma chance. E quando eu voltei, que eu acordei, que eu voltei, eu vi que era um sonho, que era uma revelação em sonho, eu orei ao Senhor e pedi perdão a Deus. E eu falei, Deus, por que eu fui para esse lugar? E o Senhor falou para mim que era televisão. Foi ela que me sugou e ela vai sugar e arrancar todas as minhas forças. É um mundo espiritual muito carregado. Ela vai sugar as minhas forças, vai sugar o meu vigor, vai sugar o meu desejo de vencer, vai sugar a minha espiritualidade, vai tirar de mim a minha espiritualidade e a minha unção. E sem contar também, queridos, com a perca de tempo, que você perde tempo, quando você deveria estar dedicando seus filhos, dedicando sua casa, seu esposo, e o teu trabalho, se você tiver trabalho, a tua missão, tudo isso. Então, gente, olha só, é muito sério isso, porque estou contando. Não é história de carochinha. Gostaria que o mundo todo ouvisse esse áudio, esse vídeo. Gostaria que o mundo todo compartilhasse, curtisse e passasse para as pessoas. Sabe, tem coisas que aos olhos do homem parece bom, mas seu final é de treva, o que a Bíblia diz, tá? O seu final é de treva, o seu final vai trazer prejuízo. Então, morte, sim, morte espiritual, prejuízos na vida, em todas as áreas. Então, por favor, cuidado. Pegue um livro, vai escrever, vai inventar música, vai inventar corinho, vai ler a Bíblia, vai estudar um violão, vai estudar um teclado, vai estudar qualquer coisa. Estude qualquer coisa, coloque sua mente para funcionar, desenvolva na sua vida alguma coisa interessante, faça esporte, vá caminhar, vá ver a natureza, sei lá, vá fazer alguma coisa. Só não fique esperando que uma novela vá distrair sua mente, que um filme, dois filmes vai acabar roubando muito seu tempo, você não vai fazer nada.
você não vai progredir, você não vai ter lucros, você não vai fazer absolutamente nada, tá bom? Então, vigia com isso. Ah, mas é um relaxamento. Tem vários tipos, de várias coisas para relaxar. Música relaxa, tá? Música relaxa, pregação te ajuda muito. Investe em CDs, investe em livros, investe em revista, investe em apostila, investe no conhecimento que alguém estudou mesmo para passar. Investe em coisas interessantes. Vai pensar em vender uma pipoca na porta de casa, um picolé, um sacolé, um guaraná congelado, sei lá, qualquer coisa. Vai inventar alguma moda. Bota uma janelinha no portão de casa e começa a vender, sei lá. Inventa, entendeu? Inventa. Vai fazer uma casinha pro cachorro. Vai pegar um martelo, vai martelar uns pregos no quintal. Vai ter um soninho da tarde que faz bem também, tá? Tirar fala que é o cochilo, não é? O soninho da beleza, né? Que muitas pessoas orienta a ter esse horáriozinho e tal. Agora mesmo eu tô com sono, mas não posso porque eu tenho que ir pra igreja daqui a pouco. Então é isso aí, gente. Olha, Deus abençoe vocês, tá? Gostaria eu de que eu queria agradar todo mundo, mas não posso agradar, tá bom? Não posso agradar e um beijo no